Deixa eu ativar minha câmera. Tá. Boa noite. Eu sou o André Cláudio, do grupo 1 da disciplina de Humanidade e Cidadania, e eu vou introduzir nosso trabalho final, cujo tema é viés algorítmico, inteligência artificial e racismo estrutural. Pode passar o slide. Bom, com a popularização de ferramentas baseadas em IA, se tornou importante entender o seu funcionamento para poder garantir com que elas funcionem não só de forma ótima, mas também de forma ética. Além disso, um conceito importante sobre essas ferramentas é o de viés, porque para treinar os modelos de IA é utilizada uma quantidade massiva de dados para garantir que esses modelos se adaptem e funcionem em diferentes contextos e tarefas. Só que essas ferramentas podem acabar perpetuando preconceitos tipicamente humanos, justamente por causa dos dados que são utilizados no seu treinamento. Nesse cenário, a nossa pesquisa foi guiada pela questão por que o algoritmo colabora com o racismo estrutural. E o nosso principal objetivo é analisar como os algoritmos de sistemas de IA colaboram com a propagação do racismo estrutural na sociedade digital atual. E nessa análise, nós investigamos a natureza dos algoritmos de IA e quais são os dados utilizados para isso. Boa noite, eu me chamo Ana Clara e eu fiquei responsável por falar um pouquinho sobre o viés algorítmico. É uma tendência que o modelo de inteligência artificial desenvolve durante o seu treinamento de favorecer ou então prejudicar sistematicamente determinados grupos. Ele surge mais de um problema de dentro da nossa sociedade. Os dados utilizados no treinamento refletem uma sociedade historicamente desigual, e o algoritmo aprende a tratar essa desigualdade como padrão, afinal, é assim que ele aprende. O problema aqui é a subrepresentação. Quando determinados grupos estão ausentes ou mal representados nas bases de dados, o modelo simplesmente não aprende a lidar com eles de forma adequada. Vale falar um pouquinho que nem todo viés ele é problemático. Um sistema treinado para um público específico, com dados desse público, cumpre uma função legítima e específica para esse grupo. O problema surge quando o viés espelha exclusões sociais estruturais e o algoritmo passa a reproduzir e ampliar em larga escala isso. É exatamente essa escala que a Cat Neil destaca no livro dela, Algoritmos de Destruição em Massa. Um preconceito humano, ele tem alcance limitado, mas quando ele está codificado no algoritmo, opera simultaneamente sobre milhões de pessoas. O dano se torna sistêmico. Por isso, a discussão não pode se limitar, à dimensão técnica. Ela exige uma postura crítica sobre quais grupos estão representados nos dados, porque a omissão de uma parcela da população não é um dado neutro, é uma forma de enviesamento. Boa noite, eu sou o Bruno e agora eu vou falar como os dados utilizados no treinamento de sistemas de inteligência artificial eles acabam contribuindo para a reprodução do racismo, né? Então, o funcionamento de uma IA, ela depende diretamente dos dados que ela é treinada, né? E esses dados eles podem ser textos, imagens, vídeos ou qualquer outro tipo de dado. E a partir deles, a IA vai identificar padrões e passar a gerar conteúdo, né? Respostas, recomendações. Porém, esses dados eles não são neutros, eles são reproduzidos dentro de um determinado, eles são produzidos dentro de um determinado contexto, e se esse contexto ele possui alguma questão de desigualdade, seja ela social ou econômica, o retorno que a IA vai refletir os preconceitos existentes nesses dados, né? Então, a IA ela reproduz o que foi dado a ela, os dados que foram treinados a ela, né? Então, no livro do Algoritmos da Opressão, a autora ela realiza uma pesquisa no Google sobre mulheres e meninas negras. E o resultado, ao invés de mostrar informações educativas, históricas, culturais, ela mostra conteúdos, né, estereotipados e até mesmo sexualizados sobre essas mulheres. Então isso mostra que o viés algoritmo ele não surge apenas no momento que o sistema responde para nós alguma coisa, né? A IA responde para nós alguma coisa. Antes da IA aprender, ser treinado com esses dados, já existem decisões humanas que refletem esses problemas. Então, alguém vai escolher quais os dados são coletados, quais serão descartados e como eles vão ser classificados ali. Então, por exemplo, também, se a IA ela é utilizada em uma área da segurança pública, instituição financeira, os dados que treinarem essa IA já vão refletir desigualdade, porque a IA só vai continuar, já só vai continuar reproduzindo as mesmas desigualdades que possuem nesses dados. Então, também ali, se você usar o histórico de dados da polícia para treinar uma IA, ela vai associar que determinados territórios ou grupos sociais
possui uma maior ideia de risco, né? Então, basicamente, os algoritmos utilizados nos sistemas, eles não tomam a decisão de reproduzir o racismo por conta própria. Acontece que eles são treinados, ajustados e aplicados dentro de uma sociedade racialmente desigual. Então, se essa desigualdade é transformada em dado, os sistemas continuarão replicando essas desigualdades pelo fato de terem sido treinados com esses dados, né? E com isso, o treinamento da IA, ele deve ser entendido não apenas como aquele processo técnico, né? Mas sim também um processo social e político. Boa tarde, meu nome é Annabelle e eu vou falar sobre como o racismo estrutural pode estar presente na tecnologia. A tecnologia muitas vezes é vista como algo neutro e imparcial, mas esses sistemas são criados por pessoas e treinados com dados produzidos pela sociedade. Então, como nós vivemos em uma sociedade com desigualdades e preconceitos, essas questões também vão estar presentes nas tecnologias desenvolvidas. E é aí que entra o racismo estrutural, que não acontece só por meio de atitudes individuais de preconceito, mas por meio de estruturas sociais que historicamente favorecem alguns grupos e prejudicam outros. Então, quando sistemas de tecnologia e inteligência artificial utilizam dados que refletem essas desigualdades, elas reproduzem os mesmos padrões de discriminação. Um exemplo disso é apresentado pela Safio Modia, como o Bruno falou, no livro Algoritmos da Opressão, que ela mostra que o sistema de busca da internet não organiza as informações apenas com critérios técnicos. Ela observou que buscas relacionadas a meninas e mulheres negras frequentemente levavam a conteúdos sexualizados e estereotipados. E isso acontece porque os algoritmos tendem a priorizar conteúdos que geram mais visualizações e lucro, mesmo que isso reforce preconceitos já existentes. Outro fator importante é a falta de diversidade na área tecnológica, porque quando poucas pessoas negras participam do desenvolvimento dessas ferramentas, isso limita a identificação de problemas que afetam grupos historicamente marginalizados e são criados sem considerar diferentes experiências sociais. Então, é muito importante entender que a tecnologia não está separada da sociedade. Se queremos desenvolver sistemas justos, é necessário questionar os dados que são utilizados, os interesses por trás dessas plataformas e quem participa da criação dessas tecnologias. Olá, boa noite. Me chamo Antônio e hoje eu vou falar sobre os exemplos onde a IA reproduziu racismo. Bem, como a gente viu até aqui, existe um mito de que os algoritmos são neutros, mas a verdade é que eles são um espelho. Eles refletem as intenções, os vieses de quem programa e, é claro, os dados que eles consomem. A pesquisadora Sofia Noble faz um alerta muito forte sobre isso. Ela argumenta que a opressão algorítmica não é um erro do sistema, ela é, na verdade, um elemento fundamental de como a internet e as inteligências artificiais estão intencionalmente organizadas hoje. E isso não é teoria, a gente vê isso se materializando na prática. Eu separei 4 exemplos bem emblemáticos e reais de como os algoritmos reproduzem ativamente o racismo. O primeiro caso é o caso das buscas no Google. Esse foi o caso que inspirou o livro da Sofia. Por muitos anos, se você pesquisasse o termo Black Girls, meninas negras, no Google, o resultado era quase que exclusivamente conteúdo pornográfico e hipersexualizado. O segundo caso é o caso do Google Fotos. Em 2015, o software de reconhecimento facial da plataforma começou a etiquetar automaticamente fotos de pessoas negras como gorilas e macacos. E isso escancarou que as inteligências artificiais estavam sendo treinadas com bancos de dados racistas. O terceiro é o do software Compass. Esse era um sistema utilizado por juízes dos Estados Unidos para prever se um réu voltaria ou não a cometer crimes. E ele errava de forma gritante. Um exemplo é de Robert Cannon, um homem negro preso por pequenos furtos que foi classificado como alto risco. E já James Rivelli, um homem branco com extensa ficha criminal, foi classificado como de baixo risco. O resultado, na realidade, o homem branco voltou a cometer crimes e o negro não. E, por fim, o do caso dos penteados. Se você pesquisasse por penteados profissionais, o Google mostrava majoritariamente mulheres brancas, mas se você pesquisasse por cortes não profissionais, você via majoritariamente mulheres negras com cabelos naturais e tranças. O que a gente conclui com tudo isso é que quando utilizamos inteligências artificiais alimentadas por dados enviesados, a tecnologia não resolve o problema, ela atua como um amplificador. Isso nos leva à pergunta, afinal, quem está desenvolvendo essas ferramentas hoje e quais dados estão sendo validados por eles?
Boa noite, meu nome é Andrei. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão como afeta a política, quais os dados que são utilizados por essas IAs. É que normalmente, como foi falado anteriormente, são vendidas como imparciais, até a prova de falhas, mas que muitas vezes elas acabam até disfarçando formas de discriminação que são perpetuadas nos códigos. É, Eles são utilizados para em diversas frentes, né? Questão política, policial, de segurança, em área financeira, para determinar o risco, por exemplo, para empréstimo, é, para determinar o score das pessoas, para crédito, para financiamento, e também para prever risco à segurança. Alguns dos dados utilizados são o, a cor da pele, a etnia, a religião, é, a educação, o background educacional, entre outras coisas. E mesmo quando essas variáveis são ocultas, não, não são utilizadas de forma explícita, eles utilizam um código postal, por exemplo, ou a distância viajada para o trabalho, e cruzam com esses dados que eu citei anteriormente para determinar risco que o indivíduo pode representar em diversas áreas. Uma coisa que eu particularmente achei interessante do livro da Ruha Benjamin, Race After Technology, que ela fala do nome, que quando ela foi escolher o nome do filho dela, ela ficou um pouco receosa, porque algo tão banal como o nome já é usado para pelas pessoas em si para julgar alguém. Um nome tipicamente negro, um nome tipicamente árabe, já traria mais dificuldades para uma pessoa ao longo da vida. Aí, voltando para a questão da IA, tem um princípio da ciência da computação que é o garbage in, garbage out. Basicamente, ele diz que a qualidade da sua saída é determinada pela qualidade da entrada. Então, se os dados utilizados na entrada são ruins, a saída também vai ser ruim. Quando você leva isso para o campo sociopolítico, já isso significa que se os dados utilizados refletem uma inequidade, a saída, o resultado da IA também vai refletir essa inequidade. Isso é o, o, o poder principal da utilização das IAs é a questão da invisibilidade, porque os governos e as empresas, eles meio que passam a responsabilidade das decisões para um código, que é dito puramente matemático e científico, e com isso eles abrem mão da responsabilidade, eles se blindam de uma possível opinião pública negativa, porque não são eles que estão fazendo essas escolhas, são os dados. Então, não é preconceito deles, é simplesmente o resultado de uma análise matemática e científica. E esses códigos, eles não são abertos, eles são protegidos por leis de propriedade intelectual, o que torna muito difícil ver exatamente como eles funcionam e auditar essas questões. Boa noite, meu nome é André Alves e eu vou falar sobre as propostas de intervenção e mitigação. Bom, a primeira proposta que eu quero levantar aqui é a governança e curadoria crítica de datasets. Como alertaram as autores Safaya Nobel e Ruba Benjamin, a tecnologia atua como um reflexo das hierarquias sociais, e os modelos estatísticos herdam os preconceitos embutidos em suas bases de treinamento. Portanto, a intervenção deve começar logo na fase de levantamento de requisitos, estabelecendo protocolos de auditoria rigorosa dos dados antes do treinamento da IA.
Isso exige a eliminação de variáveis proxy, como o código postal ou o histórico de crédito familiar, que frequentemente massacram segregações sociodemográficas históricas. Torna-se obrigatório também adotar práticas de documentação padronizada que registrem a origem e as possíveis distorções de qualquer base de dados antes de sua implementação. Outro ponto que eu quero abordar é a auditoria algorítmica preventiva. E isso serve para evitar que a discriminação seja ocultada sobre a complexidade matemática. Os testes focados em identificar e corrigir preconceitos devem receber a mesma prioridade crítica que os testes de segurança, carga ou performance. Antecipar essas avaliações para as fases iniciais do planejamento pode garantir que a auditoria seja feita antes de o sistema tomar qualquer decisão real. Além disso, é imperativo desenvolver sistemas transparentes. O fim da opacidade garante que, caso o modelo recuse um candidato a uma vaga, o sistema consiga explicar em linguagem clara quais variáveis determinam aquela saída, permitindo a contestação humana e a correção do viés. Outro ponto que eu quero abordar é a diversidade do compliance. A dimensão política do software reflete diretamente a visão de mundo de quem o desenvolve, herando os pontos cegos de seus criadores. Garantir a diversidade racial, de gênero e socioeconômica nas equipes não é apenas uma gestão de responsabilidade social corporativa, mas uma medida técnica indispensável. Equipes plurais possuem uma capacidade analítica mais ampla, conseguindo identificar premissas discriminatórias nas regras de negócio muito antes dessas ideias se transformarem em linhas de código. A diversidade na prática atua como um requisito não funcional de qualidade do sistema. E, por fim, um problema que muitas empresas gostam de abordar mas e os custos? E por isso que eu vou falar sobre a viabilidade financeira. E é comum o mercado resistir a essas auditorias sob a justificativa de alto custo inicial. Contudo, essa visão analítica é ultrapassada. O desenvolvimento ético não é um custo, mas um investimento estratégico de alta rentabilidade. Sob a ótica das legislações de proteções, como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a negligência gera uma dívida técnica insustentável. O custo operacional de reverter um algoritmo enviesado já em produção, somado aos passivos jurídicos e crise de margem, pode inviabilizar uma empresa. Investir na mitigação gera um software mais robusto, escalável e atrai mais investidores e usuários. Boa noite, meu nome é Ana Júlia e vou falar sobre a conclusão. Bom, mostramos que o viés algoritmo não é um termo técnico isolado. Ele existe porque os dados que alimentam a inteligência artificial refletem nas desigualdades da nossa sociedade, ou seja, a tecnologia é mais como um espelho, ele herdou todos os preconceitos que já existiam no mundo real. Bom, os casos que provam isso foram citados anteriormente foram os casos do Google Fotos, na qual chamaram pessoas negras de gorilas, e nos sistemas Compass, na qual julgou réus negros como os mais perigosos que os réus brancos. E ainda também tem quando se procurava na internet por mulheres negras e associavam a links de conteúdos pornográficos, na qual não é uma coincidência, é mais um padrão, porque nenhum algoritmo é totalmente neutro. Eles escondem escolhas humanas e interesses comerciais, porque atrás de cada interação aplicada, acaba reproduzindo o racismo estrutural sem que a gente perceba. E, como citado anteriormente, existem propostas para os seguintes problemas, só que tem outros fatores por trás, como, por exemplo, o governo teria que ter mais investimento nessas ideias e teria que ter uma maior vontade, porque enquanto a ética for vista como algo caro, nada vai mudar. Porque sem a participação de quem realmente é prejudicado, seja na construção ou na fiscalização desses sistemas, a tecnologia pode nunca combater o racismo, sempre vai continuar a mesma coisa durante muito tempo. E por isso a gente tem que enfrentar esse problema, porque ele exige muito mais do que código, eles exigem repensar de verdade
Quem que está por trás de tudo isso? Para quem que a tecnologia realmente serve? Aí. Acabou, gente.